Mas qual seria o objetivo da consulta neurológica em cão? O exame neurológico é constituído por uma série de testes físicos com o objetivo de identificar e dimensionar transtornos que o afetam e analisar as estruturas responsáveis pelo seu funcionamento. Nível de consciência, reflexo, equilíbrio e sensibilidade são algumas etapas desse exame, que servem para constatar anormalidades no sistema, indicando lesões e patologias. Anamnese geral e exame físico. Após a chegada do nosso paciente até a clínica, é importante que seja feito o cadastro do animal com as seguintes informações: seu peso, a raça que traz suspeita de doenças predispostas, sexo, já que algumas doenças acometem somente fêmeas ou machos, e a idade, que pode trazer uma suspeita de possível malformação congênita. Em relação ao tutor, devemos obter informações sobre o seu nome e endereço, telefone para ligações de urgência e o CPF caso ele se sinta confortável. Deve-se seguir a rotina normal de anamnese dos outros sistemas, já que muitas vezes o quadro neurológico é secundário a um problema em outro órgão que pode ser destrinchado na anamnese geral. É importante questionar sobre o acesso à rua, se é livre ou supervisionado, se é vacinado e quais vacinas ele tomou, qual o método usado para o controle de ectoparasitas, e a queixa principal deve ser obtida sem induzir respostas e investigar qual o histórico dessa queixa, para entender de uma forma clara se esses sintomas são agudos ou crônicos. Após a anamnese geral completa, é hora de iniciar os exames específicos do sistema neurológico. E quais questionamentos devemos fazer? Indagar o tutor com perguntas como: o animal apresenta claudicação? Ele tem perca de equilíbrio ao caminhar? O animal já teve episódio de convulsão? Os sintomas são persistentes ou aparecem e logo somem? Houve alguma mudança na rotina desse animal? Ele apresenta episódios de agressividade ou troca de humor abrupta? São esses tipos de perguntas que vão trazer informações valiosas para o veterinário na hora da consulta neurológica. É relevante observar o estado mental e comportamental do animal e a interação dele com o consultório. O nível de consciência pode ser classificado em alerta, depressão, estupor, coma, demência ou delírio, e o comportamental em agressivo se apresenta andar compulsivo e se está vocalizando ou apresenta delírios. Nesse momento da consulta, é importante identificar comportamentos que significam alterações neurológicas, como no caso na presença de head pressing, que é o sinal de dor de cabeça, head turner, que é a rotação do corpo, head tilt, quando o animal apresenta a inclinação da cabeça toda para um lado e permanece nessa posição, e a posição mais severa, que é quando o animal apresenta rigidez total dos membros torácicos. Por fim, devemos analisar as alterações posturais, que podem ser congênitas, no caso de uma lordose, ou adquiridas, como no caso de um acidente ou pancada, que podem trazer alterações à coluna. Deve ser feito também o teste chamado marcha, que é andar com o animal em coleira para avaliação da sua cabeça e membros torácicos, avaliação dos membros pélvicos e avaliação lateral para observar a sua passada. Deve também desafiar o animal a subir e descer escadas, já que a habilidade para se manter em estação e se movimentar vai depender da integridade total dos sistemas motor e do sistema proceptivo do cão. Teste de propriocepção. Com o animal em posição de estação, vire-se cada uma das suas 4 patas e espera-se que o animal perceba a posição errada e volte imediatamente para a posição normal dos membros. Teste de saltitamento. O teste é feito nas 4 patas do animal para avaliar a capacidade em sustentar o corpo e em direção do deslocamento se apoiando apenas em uma pata. Teste de colocação de patas. Deve-se cobrir os olhos do animal e ir aproximando devagar da mesa para testar o estímulo em colocar as patas em cima do objeto mesmo sem estar enxergando. Teste carrinho de mão. Segura-se as patas traseiras do animal e força a andá-lo cranialmente somente com as patas que estão livres. Avaliação dos nervos cranianos. Primeiro par, olfatório. O teste é feito vendando os olhos do animal e colocando uma substância não irritante ou alimento próximo para verificar se ele percebe somente pelo olfato. Segundo par, nervo óptico.
O teste usado é o de resposta de ameaça, que testa tanto o nervo óptico com a função sensitiva, como o nervo facial, que tem função motora e suas conexões centrais no córtex cerebral, tronco encefálico e cerebelo. É importante lembrar que não pode fazer corrente de ar no momento do teste para não interferir. Terceiro par de nervo óculo-motor. Neste, deve-se observar a contração ocular em resposta da luz, utilizando uma lanterna, para identificar se com a exposição de luz o animal apresenta miose ou midríase. E, por fim, analisar se existe algum nível de estrabismo e qual o tipo. Quarto nervo troclear. Este nervo é observado em conjunto com o nervo lóculo-motor e deve-se observar o movimento das pálpebras do animal. Quinto par de nervo trigêmeo é um nervo sensitivo responsável por toda a cabeça e motor responsável pela mastigação. O teste é feito abrindo e fechando a boca do animal para identificar se houve alguma resistência ou se o animal apresenta uma paralisia bilateral ou unilateral. Sexto par de nervo abducente. Este é o nervo motor bulbo-rostral. O teste é feito da seguinte forma: coloca-se um objeto na frente do animal e observa se ele é capaz de seguir sem movimentar a cabeça. Este nervo é responsável pela motricidade ocular, logo ele atua em conjunto com o óculo motor e troclear. No entanto, o músculo que ele inerva é o reto lateral, responsável pela movimentação lateral do olho. Por isso é importante observar se o animal persegue o objeto somente com os olhos. Sétimo nervo facial. O nervo facial fornece a função motora para os músculos da expressão facial e é testado da seguinte forma: observar se tem simetria facial, se tem reflexo palpebral e, além disso, observar se há incapacidade de abrir e fechar as pálpebras e a boca, causando produção excessiva de lágrimas ou saliva. Oitavo par de nervo vestíbulo coclear. É um nervo sensorial para a audição, então o teste deve ser feito da seguinte forma: sem que o animal perceba, o veterinário deve produzir um barulho no sentido contrário de sua visão. O que se espera é que o animal perceba o som, mesmo sem ter o visto, e se vire para o local para procurar. Nono nervo glossofaríngeo. Este é responsável pela inervação motora da faringe, e o teste é feito da seguinte forma: realizar o reflexo de tosse no animal e observar se ele apresenta alguma dificuldade ao deglutir alimentos. Décimo nervo vago. É testado juntamente com o nervo glossofaríngeo. Lesões do nervo vago causam ausência de reflexo de vômito, disfagia, vocalização alterada e sinais gastrointestinais e cardiopulmonares. 12º nervo hipoglose. Ele é responsável pela inervação motora da língua, e o teste é bem simples. Deve-se molhar o focinho do animal e observar se imediatamente ele vai lamber o focinho de volta. Avaliação sensorial. Deve-se realizar testes de dor profunda e dor superficial, pensando partes mais sensíveis do corpo com o animal em estado de consciência, e observar reações como retirada de membro, mudança de comportamento ou tentativa de morder em reação à dor sentida.